Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, fundador da Educação para a Saúde, e há 10 anos venho acompanhando as provas de título de nutrologia. Eu dou curso para médico, para se preparar para a prova de título de forma eficiente, trocar o pneu do carro andando. Então, por esse motivo também venho acompanhando de perto essas provas nos últimos anos. Já presenciei de tudo nas provas de título, questões dissertativas saindo, né, da composição da prova, entrando de novo, a prova oral, né, sendo colocada junto, né, discussão de caso clínico junto da prova. Em relação às questões, a conferência do gabarito, já vi ser permitido os alunos anotarem o gabarito e também na folha de anotações anotarem as questões, anotarem, né, fazer as anotações pessoais da prova. E já vi ser proibido isso, né, então o aluno não podia anotar nada da prova, tirando a chance aí de um recurso com fundamentos bem fundamentado, né? E nos últimos 2 anos a gente tem liberação do caderno de questões, né? Então, tendo acesso ao caderno de questões, fica mais fácil, né, a gente comentar as questões com precisão. E é isso que eu venho fazer aqui. Eu escolhi algumas questões que foram mais discutidas aí no pós-prova e vou fazer o comentário. Essa prova ela foi mais técnica, ela foi mais burocrática, no meu ver, né? Ela entrou mais guidelines, acabaram entrando, sendo referenciados. Alguns dos temas foram bem abordados, outros, na minha visão, não contribuem muito para a prática, né, clínica do médico nutrólogo, mas eu entendo que foi uma mudança provocada aí, né, pelas alterações na forma digital dos últimos anos. De qualquer forma, ela foi mais densa, a prova foi mais densa, então a prova cansou, né, o horário de fazer as objetivas, depois aguardar, no mesmo dia todos os candidatos puderam fazer a prova oral, foram aguardar numa fila, né, e mais de 200 candidatos, então, tanto para os examinadores quanto para o candidato que ficou esperando lá nas últimas posições, foi também bem cansativo. Bom, vamos a essa questão. Essa questão ela vem falando de um tema que surgiu no edital com destaque, né, nesse último edital. Ele ganhou um item para ele, o nosso microbioma. Né? Então, e realmente fez sentido, fez coerência. Nessa prova a gente tem várias questões abordando o tema. Bom, sabendo dos probióticos que a gente tem no nosso organismo, a gente tem centenas de bactérias, principalmente, né, alguns fungos, fazendo parte desse microbioma, de milhares de bactérias existentes, centenas a gente tem no nosso organismo, a maioria parte no nosso intestino, mas só algumas dezenas a gente tem aplicação clínica, consegue fazer prescrição, ou a gente tem estudos mais aprofundados. Então também é um tema que parece ser, né, gigantesco, infinito, mas a gente pode resumir ele. Essa questão então abordou a microbiota e assinale a alternativa correta. Então, na primeira alternativa, vamos ver aqui, aumento da extração de energia de alimentos não digeríveis pode favorecer o ganho de peso? O Peter pesquisou aqui pra gente, ele pesquisou com ratos, né, e percebeu que sim, há uma diferença, né, se você conseguir extrair mais energia ou não de um alimento, através da ação da nossa microbiota. Então ele trabalhou aí com os ratinhos de diferenças microbiomas, mostrando que sim, né, que às vezes você aumenta o peso não só pela quantidade de energia que você ingere, mas sim pela quantidade de energia que você também absorve. Tá? Então a primeira estaria ok. Né? Esse é o princípio, inclusive, da gente estudar a questão da obesidade e o microbioma. As próximas duas outras questões, a gente está falando aqui do FIAF, né? O que é esse FIAF? E a nossa microbiota vai agir nele suprimindo, né? Então, a gente tem uma relação aqui nessa questão da nossa microbiota e de um hormônio, né? De uma substância do nosso organismo chamado FIAF. Então, o que seria o FIAF? O FIAF, se a gente for lembrar da angiopoetina, é uma proteína, né? Tem a ver com o desenvolvimento da vascular, mas o FIAF está relacionado com uma família que parece a angiopoetina, tá? Então são essas angiopoetina-like proteínas, são 8 principais proteínas, e o FIAF é uma dessas proteínas, tá? Que é parecido com a angiopoetina. Então ele foi chamado de FIAF porque ele tem uma ligação aí com o jejum e ser ativado, mas ele também, o nome dele oficial é angiopoetina-like 4, né, ou essa sigla aqui. Tá? Então ele tem a ver com o metabolismo lipídico. Mas o que ele tem a ver com o metabolismo lipídico? Né?
esse rapaz aqui estudou através de inibindo, né, a genética dos ratinhos para produzir essa proteína, viu que ele tem a ver com uma enzima que é a lipase lipoproteica, que faz com que a gente acumule gorduras. Então é uma proteína que tem diretamente a ver com isso. Então a gente já sabe então que o FIAF, ou a proteína parecida com a angioportina 4 lá, ele tem a ver sim com o metabolismo dos lipídios. Tá? Por quê? Porque ele ele vai inibir a lipase lipoproteica. Isso faz com que os adipócitos não consigam então armazenar gordura, que não seja feito a lipase, ou seja, que não haja quebra, né, dos triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos livres lá na circulação e posteriormente não seja feito então o armazenamento desses lipídios lá nos adipócitos. A microbiota, nos estudos dele, inibia esse FIAF, né? E ele percebeu então que inibindo o FIAF, a função do FIAF alto é fazer com que seja a lipase lipoproteica inibida. Quando o micro-organismo, né, inibe a produção do FIAF, a lipase lipoproteica aumenta e aumenta o acúmulo de gorduras lá no tecido adiposo. Então, a questão C, né, ela fala que pode suprimir o FIAF, beleza? Em consequência disso, ele aumentaria, na verdade, a atividade da lipase lipoproteica. Então, inibiria, aumenta a lipase e aumenta a reserva de gordura. Então, a questão está errada porque está dizendo reduzir a lipase lipoproteica aqui. Então, a C estaria errada. Mas ainda falando de FIAF, né, porque a alternativa B a gente está falando ainda do FIAF, a gente sabe que ela vai agir de duas formas. Ele pode agir, né, de duas formas no organismo. Um é via do PGC1-alfa. Tá? Então, mostrando também através de pesquisa, percebeu que o coativador 1-alfa do receptor gama ativado por proliferação dos peroxissomos, né? Então essa proteína, né, que ela age lá no núcleo, né, da célula, lá no nosso DNA, o fator de transcrição. Então é uma das formas de interferir no ganho de peso. A outra seria a AMP. Então o PGC1-alfa tem a ver com a regulação do metabolismo e a forma como que o FIAF é uma das vias de regulação do FIAF. Então aqui, ó, o PGC1-alfa. E a outra forma seria a MPK. São duas vias metabólicas na célula onde ele faz esse trabalho. E os animais no ambiente estéril, eles têm um nível aumentado de FIAF. Lembrando que o FIAF, então, ele vai primeiro, né, reprimir a lipase lipoproteica. E também tem aumento da PGC1-alfa com o aumento das oxidações dos ácidos graxos. Então são duas vias aí que ele tem mecanismo de ação também. Então essa daqui estaria correta, né? Animais criados em ambientes estéreis, nível aumentado de FIAF, consequentemente aumento do PGC1-alfa com o aumento da oxidação de ácidos graxos, mostrado em trabalho isso. E a alternativa D, ela tem duas partes. A primeira é a mudança da microbiota do animal obeso por microbiota de animal magro induz a redução de peso? Sim. Foi mostrado também cientificamente que a microbiota de obesos ela está sujeita a causar obesidade, né? E de indivíduos magros tem uma outra microbiota relacionada. Quando a gente faz essa mudança, a gente vê que há uma tendência, então, de você aumentar ou diminuir o peso dependendo da microbiota que você tem e que você vai contrair aí num transplante de microbiota. Então a primeira parte estaria correta. A segunda parte, a gente está falando de duas espécies de microbiota. A Stensenella minuta e a Quemancia mucinífera. Esses dois gêneros, espécies de bactérias, elas foram relacionadas com um peso mais baixo, né? Então, elas foram relacionadas com um peso mais baixo. Então, se você tiver essas duas espécies implantadas, né, transplantadas no indivíduo, é de esperar que você tenha uma redução do peso e não um ganho de peso, como é que está na alternativa. Então, a segunda parte já estaria errada. Por quê? Porque essas duas espécies de bactérias estão relacionadas ao perda de peso, não ao ganho de peso. Então, como é que ficaria essa questão, né? Ela ficaria com duas corretas e duas erradas aqui. Então, já bagunça o gabarito, né? Que prevê uma questão, uma alternativa correta.
A gente teria uma observação aqui, não seria talvez um extra, mais um erro de tradução, mas o que se fala na questão aqui, a gente fala uma coisa e a tradução aqui está outra, né? Aqui a gente está falando do PGC1-alfa e aqui a gente está falando de uma outra proteína na tradução, o PPAR-alfa. Então são duas coisas diferentes, né? A tradução correta seria coativador 1-alfa do receptor gama ativado por proliferadores de peroxissomo, que essa proteína é diferente do PPAR-gama. O PPAR-alfa é uma outra proteína, tá bom? Tá? Mas em termos, sem relevar isso aqui, são duas corretas e duas erradas. Nossa, essa questão está confusa, né, crianças? Essa foi uma questão confusa, porque acaba tendo mais de uma resposta. Então, uma questão cabe a discussão, né, no pós-prova. Mas eu acredito que aí os candidatos, né, alguns foram buscar na internet, achando confusa essa questão, e viram que fazia parte de acharam ela como fazendo parte de uma prova de concurso, se não me engano, de Piracicaba. Então talvez explique um pouco a confusão, né, nessa adaptação para a prova. Era uma alternativa que era de verdadeiro ou falso, teve uma mudança, né, incluindo aqueles gêneros de bactérias na última alternativa, então pode ser realmente ter se perdido um pouco aí a essência da questão nessa adaptação, e por isso ela tenha ficado tão confusa. Tá? Mas essa é uma questão da prova, tá? Eu estou escolhendo questões mais discutidas, aí, mais controversas para comentar. Então, se você tiver alguma questão, pode deixar aqui para mim, que né, eu vou buscar comentar. E para os meus alunos, na área, né, do aluno, eu vou colocar depois todas as questões comentadas da prova de título de 2023. E vai servir também como material para o estudo da prova de 2024. Tá? Então, quem quiser fazer a prova de título no próximo ano, a dica já comece a estudar agora, onde você tem tempo de estudar as questões, ver o porquê, buscar informação, se preparar a base, muito importante, para conseguir depois evoluir nos estudos. E aí o prazo de um ano, ele é curto, não é tanto tempo assim. A gente tem que trocar o pneu do carro andando, né? E então, se a gente fizer isso de uma forma um pouco mais cadenciada, um pouco mais tempo é melhor. Bom, um abraço, até a próxima questão. Deixe seu comentário aqui embaixo em relação a essa questão, o que você achou, ou me aponta aí uma questão que você queira comentar.